Olá, Olá! tá me escutando bem? Sim, estamos escutando Ah, bem. muito bem. Nós já temos aqui 7 colegas, Pessoas, nossa, pessoas. todas mulheres, né? Todas mulheres. Por que Por será que os homens enquanto, não assistem às lives de temos mulheres, a né? Será? Cristiane, a Carmen, que eu acho que é aquela nossa amiga da Fito. Deixa eu ver, Malu, a Hum, a Theo, a Malu é de Curitiba, nossa também. né? A Márcia Periolo, parece. Deixa eu botar os óculos. Márcia Periolo. Como é que tá você, Osneri? Ai, tá bem, tô estranhando um pouquinho, da tuba é muito quente aqui, né? Às vezes lembra um pouquinho da Teresina, mas essa semana ele está frio. Eu Ah, tive aí normalmente. agora, pertinho de você, né? É. Eu fiquei de quarta até sexta em Campinas. Ah, devia ter avisado que a gente tomava um café junto. Olha, o curso era de 8 da manhã às 9 da noite. Foram 3 dias de Nossa. imersão completo, Ah, completo. As meninas estão então dizendo aqui de onde são, viu? A Cristiane disse que é de Curitiba, a Carmen disse que é de Brasília, eu mesma, não é de Brasília? né? É, A é Marcinha, a Carmen, nossa. a Marcinha é de Belo Horizonte. A Márcia de Belo Horizonte, essa eu não lembro de uma Márcia Márcia de Fialho, Belo Horizonte. Marcinha Fialho. Ah, seja bem-vinda, Márcia. Eu não te conheço, mas seja bem-vinda. Uhum. Muito bem. Temos 6 pessoas. Aí, enquanto isso, a gente vai aqui matando a saudade. Você conseguiu? É, Vai gravar pelo YouTube também? o Marcos está tentando lá, mas pelo menos deixar gravada no YouTube vai, né? A gente estava vendo um programa, a gente ainda está novo nessas viagens, Antônio. Eu nem tenho YouTube ainda, eu nem gravo lá, mas eu também vou entrar nessa viagem do YouTube. E tá assim, nós temos uma fase de aprendizado muito intensa, nós dois, porque é muito detalhe, né? Muito detalhe, né? Assim, Uhum. da outra vez a gente faz direitinho, mas dessa vez nós achamos eu acho que ele vai conseguir. Essa parte técnica o Marcos tem que resolver. Opa, sem querer. A Márcia Periolo disse que é de Ourilândia, do norte do Pará. Nossa Senhora, eu A tô gostando Cristiane de. disse que tá mandando beijinho para Osneri. Mande para mim também, viu, Cristiane Mara? Eu sou Isso é ciumenta. verdade. Eita! Minha gente, eu estou vendo Antônio, aqui que a maioria do pessoal são conhecidos nossos da fitoterapia, né? é. E a Osneri, eu vou começar apresentando para quem já conhece, mas eu vou apresentar pelo menos quem sou eu e como conheci Osneri, né? Maravilha! Eu, a Nossa, Osneri ficou muito tempo em Teresina, indo e vindo de Campinas para Teresina. Começou quando, Osneri? 8 anos. Dois? 8 anos. Essas datas eu não gravei, mas foram 8 anos, quase 9 Isso. de curso lá. Foram várias turmas de modelos diferentes, eu reinventava. Nossa, Teresina, eu estudei muito para dar aula Teresina, porque sempre estava inventando alguma coisa nova ali. Foi uma turma muito produtiva. Uhum. E aí, Não é na à sua toa primeira que. turma, eu não entrei. Eu vi, gostei, mas aí, por alguma razão, eu não entrei. Acho que em 2012, eu resolvi Por aí. e fui para assistir aula com a Osneri. E até hoje nós mantemos o grupo de fitoterapia aplicada, né? E trocamos muitas experiências. A Osneri é farmacêutica, é homeopata, ela é fitoterapeuta também, atua como formadora nesses cursos que eu estou falando, que eu fiz. E assim, a gente ficou no grupo de fitoterapia aplicada, mas eu meio que de longe. Quando começou a pandemia, a Osneri reacendeu todo mundo de novo. E ela também reacendeu a Eu vontade tive da que me gente trabalhar. reinventar, né? Porque eu fugia da internet que nem da peste, né? E eu tive que pegar a internet. Osneri, minhas apostilas estavam todas guardadas no armário. Quando você começou,
que começou a pandemia mesmo assim, vindo fervendo, e a gente usando fitoterapia para aumentar o sistema imunológico e usando outras coisas, eu disse, eu vou tirar minhas coisas do armário. E não é pouquinho, né? É muito possível. E eu devo isso a você, porque hoje, olha, nós estamos assim com um trabalho bonito aqui em Teresina. Esse grupo que você mantém aceso da fitoterapia aplicada, nós já estamos aqui com a Poliana, com a Helena, temos muitas pessoas já, viu, Osneri? A gente já está com... Tem algumas pessoas que me acompanham também, a Rosinete, que estão nas cidades paralelas também, mas elas entram em contato comigo, conversam, né? Tem bastante gente aí. A Ivamara, eu acho que a Ivamara fez alguns cursos já agora, depois da pandemia. Não sei se eu não lembro dela no ela nosso período fez de uns 2 minicursos, Uhum. 2 ela fez, dos minicursos ela fez sim, né? A Ivamara. Então, gente, nós estamos aqui para falar, para fechar com chave de ouro o mês de maio, o mês de Maria, o mês das mães, o mês das mulheres. E eu passei como Antônia terapeuta, Antônia Goldinho terapeuta, que é assim que eu me denomino como no trabalho das terapias, eu passei o mês de maio trazendo lives com pessoas muito especiais que foram e que são para mim. E hoje nós estamos fechando com a Osneri. Nós vamos falar, como é mês de maio, como é mês de mães, mês da mulher, nós vamos falar de fitoterapia para a mulher. E eu, assim... tipo que conversei e organizei um pouquinho para a gente falar sobre a fitoterapia para a mulher, sobre o estresse nesse período atual, mas assim, eu vou deixar a Osneri muito livre para ir conduzindo, para ir falando, e à medida que for precisando, eu vou fazendo algumas inferências se necessário. Nós temos um sorteio de um kitzinho que eu denominei kit para prevenção de Covid, mas eles não servem só para prevenir Covid. Eu coloquei um kitzinho de sorteio de guaçatonga, de bardana e de unha de gato, que aí eles não servem só para prevenir Covid, eles servem também nesse contexto aqui, né? Ao colocar unha de gato, você jogou o sistema imune lá em cima, né? A guaçatonga tem uma ação antiviral, mas ela é para úlcera que nem... ótima para úlcera, né? Ela forma uma camada no estômago, assim, que protege a úlcera. E a bardana, Vossa Majestade, que é planta mais feminina que a bardana, Antônia? Ela faz a limpeza dos corpos sutis e vem. Então, a bardana clareia a pele, melhora o cabelo, cresce cabelo, que a pele, que o rim, tudo funciona com a bardana, né? Então, a bardana é Vossa Majestade, né? A planta mais feminina. Apesar dela ser... Rejuvenesce, né? Ela rejuvenesce também. Sim, ela faz a limpeza, né? Eu acredito, Antônia, nesses anos, que a gente que gosta um pouco da física quântica, né? Sim. Que ela limpa miasmas mesmo, porque quando a pessoa usa bastante a bardana, ela vai ficando leve, solta, ácido úrico. Ela trata muito bem a síndrome fúngica, né? Que as mulheres têm tanto, a síndrome fúngica é bardana, né? Bardana trata muito bem a síndrome fúngica. Ela é bem feminina mesmo. Então, quem quiser participar do sorteio, é só entrar no Instagram da Antônia Goldinho e responder lá, seguir lá os passos de orientação para entrar nesse sorteio. E agora eu deixo... Osneri, para continuar esse bate-papo maravilhoso, para ir se coordenando e falando. Vou deixar você bem livre para você ser a Vossa Majestade, a Osneri, junto com a bardana. Obrigada, Antônia, pelo convite, né? Veio numa fase muito especial para mim, porque realmente... O ano passado eu dei bastante minicursos, mas foi assim, a situação que se impôs, né, da minicurso. Mas aquela decisão de realmente fazer isso um roteiro de vida, de fazer... nós temos bastante planos, estamos iniciando, mas a gente tem bastante planos positivos, vamos agregar muitas pessoas, né?
E você vem, o primeiro convite meu na minha nova fase, muito obrigada, né? É uma honra para mim. Adoro você, adoro o povo de Teresina. Só não gosto de O tanto calor. precisar de ar-conde, né? Como o pessoal de Teresina chama o ar-condicionado de ar-conde. Não gosto muito dos ar-conde, mas tudo bem, né? Lá a gente vê a necessidade realmente de ter que usá-los, né? É E verdade. quando a Antônia me falou assim, fitoterapia para mulheres, eu falei, vixe, uma live não dá. Verdade. Uma live não dá, porque nós mulheres somos tão extensas, né? É, precisamos de tanta coisa, tem os hormônios que todo mundo pensa em primeiro lugar, falar fitoterapia para mulheres, todo mundo pensa no jogo hormonal, né? Uhum. Mas também temos pele ressecada, cabelo ressecado, as nossas crises emocionais são mais variadas que as masculinas, temos tantas situações, né? Nós tendemos mais ter cistite, síndrome fúngica, queremos emagrecer, não ter celulite, né? Verdade. Haja, Conversando com a... haja lives. Haja live, tem que fazer live por tema. Fitoterapia para mulheres, tema um, tema 2, tema 3, né? Uhum. E eu fiquei pensando, realmente, eu até comecei a organizar a parte hormonal. Mas é um tema que aparece até com uma certa regularidade na internet, né? Assim, o que tem surgido para mim nas pessoas que têm me pedido socorro é a crise devido à pandemia, né? Uhum. Essa crise que vem da cabeça tá a mulher é muito organizadora, né? Ela conecta tudo com tudo, né? Ela conecta algum incidente da cozinha com aquela fato de ela não poder ver os pais, porque o sogro, porque o filho, porque não sei o quê. A gente tem um circuito muito extenso, né? E as estatísticas estão dando que elas estão entrando em crises de ansiedade violentas, algumas de depressão. Eu já peguei casos esses dias de se cortando, sabe? E Uhum. eu falei com a Antônia que se ela não se incomodasse, eu ia puxar um pouquinho mais para essa sardinha, né? Como tratar o nosso estresse. Não que os hormônios não sejam importantes, né? Mas é uma coisa que a gente tem que romper um pouco o paradigma, sabe? Porque fala mulheres, equilibrou o hormônio, a mulher está em dia. Não é assim. Não, nós somos seres pensantes, temos as nossas crises, a nossa evolução, né? E nem sempre tudo que afeta a mulher está relacionado ao quadro hormonal, né? Existem outras situações que até, eu acho que até desviam o quadro emocional. Tem situações que o hormônio, ele vai desviar o quadro emocional, porque ele está ausente ou em excesso, mas também tem situações que vão fazer com que a mulher desvie os seus hormônios, né? Situações de vida, por exemplo, uma coisa que vai desviar o hormônio é o simples hábito alimentar, por exemplo, a ausência de ômega 3. A ausência de ômega 3 vai, com certeza, ela é tão importante para tantas estruturas, né? Que ela não vai, alguns ômega 3 estão diretamente relacionados à formação de alguns hormônios, né? Então, a pessoa que não consome óleo de peixe, não consome linhaça, não consome chia, não consome, esqueci de um, muita coisa na cabeça, linhaça, o primo borragem. Tá? Aham. A primo borragem que a gente deve, depois dos 30, ter como hábito, né? Porque não é só na parte hormonal que a família do ômega 3 trabalha, e sim em várias reações do nosso corpo, inclusive anti-inflamatórias, né? Nós somos muito inflamados hoje em dia, muito inflamados, muito radicais, a comida que comemos, até o jeito que a gente respira influencia nessa inflamação, né? Tanto que a gente considera hoje a obesidade uma doença inflamatória, né? Então, não é uma doença tanto metabólica. Tem muita gente aí que come pouco, mas está
acima do peso, né? Porque está inflamado, né? São mecanismos, assim, que fazem, né? Existe sim a jogada, é muito importante aquela parte do ciclo, né? Entender nosso tratamento para a gravidez inclui, por exemplo, a gente inverter o ciclo, né? No início do ciclo nós temos estrogênio nos primeiros 14 dias, depois progesterona, a progesterona quando os dois caem, a gente desce a menstruação, né? Mas para evitar a gravidez, a gente dá progesterona nos dias que a gente deveria ter estrogênio, né? Então, isso bagunça com muitos coisas do corpo, né? Por exemplo, o metabolismo do cálcio, o sistema nervoso, bagunça, porque o sistema está invertido. Porque quando o estrogênio está alto, a progesterona está baixa. Quando a progesterona está alta, o estrogênio está baixo. E se a gente dá progesterona, exatamente para ter pouco estrogênio, para que a mulher não fecunde. Mas isso bagunça com tudo, porque nossas células, elas precisam de receptores para fazer ação, né? E a gente tem receptor de estrogênio, por exemplo, no osso, que segura o cálcio, na nossa pele, para manter ela hidratada, né? Então, a ausência desses hormônios realmente impacta muito a nossa vida, muito mesmo. Graças a Deus já está começando a achar caminhos, né, em que a gente pode evitar a gravidez sem ser aborto, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, que não agrida a mulher por anos seguidos com essa bagunça hormonal, né? Então, realmente influencia bastante. Mas eu falei para a Antônia à tarde, é que eu estou vendo muita situação. As mulheres estão desenvolvendo de uma maneira muito grande a ansiedade nesses dias, estão desenvolvendo de uma forma muito normal. E está tendo eles estão entrando em colapso. Houve, assim, um aumento na incidência de tratamento psiquiátrico muito grande. O homem já encara um fato, tá ruim é um fato, né? E nós mulheres não conseguimos ver assim, né? A gente já quer fazer alguma coisa, entra por um caminho, quer bolar, né? E esse daqui a gente entra pela ansiedade, que no fundo é uma ansiedade pelo futuro, né? No fundo a gente quer já viver um futuro feliz, né? E ele, como ele não está no presente, a gente fica sofrendo. A ansiedade é o futuro, né? Que ainda não existe. A gente constrói o futuro no hoje, né? Fazendo hoje, fazendo as coisas. Então, eu pensei em dar uma pincelada, se a turma quiser, eu falo de hormônio, mas eu gostaria de dar uma viajada por esse lado aí de como nos acalmarmos, como nos estabilizarmos, né, nessa pandemia. Manter-nos no presente, né? No aqui e no agora, porque a ansiedade é exatamente o passo que eu dou para o futuro, né? Eu preocupada com o que ainda não... Então, se eu vivo o aqui, o agora, o presente, se eu estou presente, isso aqui é interessante você falar dessa pincelada e de como a gente consegue se acalmar para estar aqui no presente. Isso é bem interessante, eu gostei. Isso, nós temos que usar a fito como um fio terra, né? Sim. Para tirar aquela carga emocional assim grande e a gente usar ela como um fio terra. E para isso a gente precisa se conhecer um pouco, né? Não existe a cura sem a gente perceber quem a gente é um pouquinho, né? A gente sem saber o corpo, né? Sem conhecer o corpo, conhecer o mental, sem se perceber o que faz mal para o meu corpo, que muitas vezes eu como uma coisa e não percebo que o meu corpo não quer aquilo. Muitas vezes eu bebo uma coisa, não percebo que meu corpo quer aquilo. Vou para um lugar onde eu não me sinto bem, mas eu não tenho sutileza suficiente para perceber que aquele lugar é nocivo para mim. Então, tudo isso é interessante. Então, nós estamos... muitas mulheres estão estacionando em histórias erradas,
em ciclos vencidos, né? Uhum. Em ciclos vencidos, não tem a coragem de encerrar um ciclo, porque às vezes foi condicionada que não pode mudar e não está rompendo. Aí o que, que vai fazer? Vamos fazer, Antônia? O corpo vai sentir, o corpo vai dar o Sim, recado, vai. vai dar o recado. Hoje, dando uma pinceladinha, eu sempre gosto de dar uma investigada nos temas, eu fiquei sabendo uma coisa que eu não tinha me tocado. Você sabe uma das coisas que está causando alteração, essa crise nas mulheres? Elas estão ficando com o rosto torto. Meu Deus. Está havendo índice enorme o nervoso está fazendo com que fique com a boca torta, nariz torto, olho, coisa. Está havendo um aumento, chama paresia facial, um negócio assim, Aham. que tá entortando o rosto da mulherada. Eu vi isso no Conselho de Medicina hoje, que eu entrei, né? Eu falei assim, nossa, Uhum. eu tinha visto muitas crises, mas não tinha reparado. Mas se você pensar bem, uma pessoa com tique nervoso vai endurecer tanto, vai enrijecer tanto esse músculo que vai dar uma deformidade no rosto, né? Então Verdade. faz um estado de paralisia por nervoso, por tensão, né? Muitas estão se machucando, o adolescente está se machucando, mas a mulher também. O homem está mais explosivo, né? Se puder, ele é coisa, mas a mulher que tenta equilibrar, está acontecendo muito. A depressão está mais no idoso, né? Porque Sim. ele quer aquele passado que ele foi feliz, né? Então ele está no passado. Mas a mulher está na ansiedade e está fazendo ficar muito arrebentada, né? Muito arrebentada. E aqui as plantinhas são mágicas, Antônia. Nossa, como as plantinhas podem ser muito mágicas. O que importa, a necessidade da gente saber um pouquinho das histórias das plantas, e a gente, para a gente estar no universo das plantas, a gente precisa um pouco. Quando as pessoas apresentam para a gente uma planta, por exemplo, elas costumam dizer, essa é fulana, e a gente passa a chamá-la de fulana, né? Tá? Uhum. E a gente, mesmo que venha outra pessoa, eu percebo, às vezes eu chego uma pessoa e falo, essa não é essa, a pessoa tem uma resistência para mudar. Mas as plantas, por exemplo, as plantas calmantes, né? As Uhum. plantas calmantes tão boas para nós, elas são diferentes, porque uma coisa que ninguém sabe é que a fita é meio homeopática. Também. O São, menos é são, mais, né? não, são caminhos Uhum. que atingem, por exemplo, uma pessoa reumática é uma pessoa meio desconectada com a vida. Por exemplo, ele tem um princípio rígido lá, ele tem um princípio rígido que ele não consegue é, abrir mão daquele conceito rígido, né? Então a família, a vida veio para que a gente evolua, né? Nós Sim. estamos aqui para evoluir no pensamento, tudo. E de repente uma situação que ele não quer abrir mão daquele conceito, começa a fazer com que ele fique separado da família, ele já não sente tanto graça na conversa, e aquele isolamento vai causando rigidez nele, né? Pode ser, por Uhum. exemplo, uma mulher que acha que não pode se separar porque casou, tem que ser pro resto da vida, vamos ver assim, tem que Até que a cuidar morte dos os filhos separe, né? até que eles tenham 50 anos, né? Tem que ser tem o conceito, aquele medo de falar, não, hoje é meu pedaço, hoje eu estou afim de ficar fazendo isso, né? Hoje eu quero passar um perfume diferente que eu nunca passei, dar aquela gargalhada gostosa. Não, mas o que vão pensar de mim que eu gargalho? Esses pensamentos, essas pequenas coisas que são tudo, se vocês olharem bobagem, vocês vão causando essa rigidez, esse distanciamento. No fundo, a pessoa reumática tem frio na alma, tá? Ela tem um frio na alma. E pequenas situações dessa vão evoluindo. Então, o que eu quero falar com o reumatismo? Existe uma pessoa atrás da planta.
existe uma pessoa que precisa ser tratada com aquela planta, né? Então, vamos lá, a pandemia foi geral, né? Eu ouvi uma frase outro dia que a gente está todo mundo no mesmo barco e a pessoa replicou, não, nós não estamos no mesmo barco, nós estamos na mesma tempestade com barcos diferentes, né? Cada um vai indo mais calmo, está enfrentando de boa, o outro está enfrentando, mas tem um navio grande que está com um monte de gente que está tudo em polvorosa, que realmente é um navio com mais gente aí. Verdade. Nessa pandemia, mas quem somos? Cada um vai reagir de um jeito, né? Sim. Uma das coisas que mais é um pensamento recorrente é de que tá com ansiedade, eu tenho que sedar. Eu tenho que chumbar a pessoa para ela ficar assim, né? Gente, se isso daqui for uma faceta da depressão, a depressão já é um buraco. Eu dou um calmante aí que eu mantenho a pessoa lá no buraco. Ela está calminha no buraco, mas ela está no buraco. Isso não é o caminho para tratar um ser humano. O caminho para tratar o ser humano é devolver ele à normalidade, né? Aquela tranquilidade, a estabilidade emocional. Então, muitas vezes, o que nós mulheres precisamos são tônicos. São tônicos. Uma das coisas do estresse, por exemplo. O estresse, nós dependemos muito de glândulas suprarrenais aqui, que estão em cima do nosso rim, né? Que elas fabricam o cortisol, elas regulam os minerais, né? E quando a gente tem uma carga emocional muito grande, as suprarrenais elas têm que fabricar adrenalina extra. Você tem ideia? Nesse momento, porque eu tenho que estar bem focada no que eu estou falando, minha suprarrenal está fabricando adrenalina extra, para que eu me mantenha no alerta, na atenção. Então, se eu tiver, por exemplo, focada na notícia, focada demais no emprego, no filho, na situação, não sei o que eu não sei o que lá, que eu fico assim, o corpo vai fabricar muita adrenalina, mas tem uma hora que ele pifa. A suprarrenal para de fabricar. Por quê? Eu preciso ter um aporte nutricional e de sono para que isso ocorra, né? Eu preciso lá, principalmente zinco, vitamina C, a parte do potássio, né? Ninguém mais come uma fruta que tem potássio. O potássio é farto na natureza. Tá? Ele não vai comendo, aí a suprarrenal que pifa. Aí a pessoa não consegue. Eu já fiz essa síndrome há uns anos atrás, eu sei o que é do estresse mesmo, fisiológico, né? Gente, não consegue ir do quarto na cozinha, não tem essa força, então fica se cobrando, aí que entra, aí que começa a chorar sem parar, né? Simplesmente tem que dormir. Ai, como é que vai dormir no meio da síndrome dessa? Primeiro tem que comer laranja, banana, cuidar principalmente do complexo B, né? Que é muito essencial, principalmente a B6 ali, zinco, magnésio, essa parte aí tem que ser vista. Não cabe aqui no tempo, mas uma das coisas mais importantes para sair de uma crise física é realmente uma alimentação. Como que vai ter alimentação se não tem dinheiro, né? É complicado. Então é a gente que entra a magia das fitoterapias. Porque muitas fitos, elas são uma das enfoques que não são tratados na fitoterapia. Existe uma tendência só de dizer a ação da fitoterapia e não ver ela no seu conjunto. Toda fito tem muito minerais. Muito mesmo. Por exemplo, existem a família do amaranto, né? Que é o caruru, o amaranto mesmo, ele tem quase todos os minerais, ele só não tem a B12, mas até um pouco da B6 ele tem. Então, vai ali na natureza aprendendo a comer, a família do caruru, comer, procurar na natureza algumas coisas assim, são muito importantes. Mas aí eu quero tratar aquela parte de distúrbio do sono. Por que eu falo do sono? Porque é na noite,
principalmente nós mulheres temos o sono picado, mulher com filho, criança, se o filho na rua, se não tá, não dorme direito, que vai esperar, tem toda essa... É no sono. Desculpa se tiver um buraco, gente, barulho porque moro perto de uma avenida, tá passando uma ambulância agora, tá? Nosso corpo se regenera no sono. Hoje mesmo eu encontrei com uma amiga e eu tive uma surpresa agradável de encontrá-la bem mais fininha, né? Aí ela fez, o que você fez assim para alterar? Eu estou fazendo a terapia do sono. Ela conseguiu, com acompanhamento médico, ela está dormindo 10 horas e acorda às 8 da noite. Ela emagreceu só de dormir com profundidade. E é por isso mesmo, porque a gente se regenera no meio da noite, né? É no meio da noite que a gente regenera. Começa pela pineal, né? E vai descendo todo o sistema. Por isso que a gente tem que tomar água antes de dormir. Uma das coisas que é muito importante, principalmente para nós mulheres. Tomar água antes de dormir, tomar água antes de deitar, tá? E esse sono profundo vai regenerar. Mas como que vai passar o sono? Como? Aí é que a gente tem que parar um pouquinho no meio do tumulto, no meio da depressão, principalmente no meio da ansiedade, que a gente está acelerado, para perceber como que a gente se manifesta, aqui que entra a magia das nossas plantinhas, certo? Uma das jogadas mais importantes que tem para que a gente se estabilize é tonificar de manhã e acalmar de noite, certo? Se eu fico tomando calmante o dia todo, eu fico sem chorar e tudo, mas eu não faço o ciclo noite e dia que biologicamente nós precisamos fazer. Então, de manhã eu tenho que procurar comer e usar plantas tônicas, tá? Que são plantas que vão fazer com que a gente... Ai, nossa, eu preciso... Estou conseguindo dar conta do meu serviço. Ai, que delícia, né? Não, mesmo que seja o serviço de casa, gente. Tem hora que a gente não consegue lavar panela, né? Vamos falar bem a verdade, lavar panela é tão cansativo. Eu não gosto muito de serviço de casa. Eu gosto de estudar, mas de serviço de casa eu não gosto muito. Não. Então, no caso, quando a gente pega uma pessoa que está com depressão e ceda ela, nós estamos apenas dando um cala-boca ali e deixando ela dentro desse buraco que ela se enfiou. Isso. É isso? A cura real é promover, né? Promover a volta ao ciclo, que a gente, biologicamente, somos preparados para levantar, fazer serviço, fazer atividade, né? E depois a gente entrar em um período de descanso, depois um pico de atividade, depois o descanso profundo, certo? Se a gente fosse ver, eu estou batendo sem querer aqui, se a gente fosse ver, nós estaríamos mais em tempo de descanso do que realmente muita atividade, né? É o que a turma fala, que na nova era nós não vamos, depois que a gente passar esse período complicado que nós estamos vivendo, a gente vai ter um pico de serviço bem menos carregado do que nós temos hoje. Porque a nossa evolução não vai precisar, nós vamos cocriar, nós vamos fazer coisas assim que vai levar. A jogada é tonificar, e nós temos plantas tônicas excelentes. A pifáfia que é o ginseng, a variedade do ginseng brasileiro. Tem ginseng da Coreia, ginseng é uma planta que tem variedades, né? É um gênero com variedades que tem o mesmo princípio ativo. Eu adoro a brasileira, que é a pifáfia, são duas, na realidade, são duas pifáfias. Nossa, ela é saponina, ela retira colesterol, triglicérides, ela ajuda a emagrecer, mas ela dá um aporte no cérebro, na cabeça, né? E a pifáfia vem trazendo a memória, você quer o pensamento, você vai lá e você materializa a pifáfia, né? A pifáfia tem um componente regulador de hormônios também, a pifáfia ajuda
existe uma tendência de pensar sempre pifáfia para os homens. Não, gente, ela é uma planta bem unissex. Ela ajuda na gravidez, né? Ela ajuda o conjunto da pifáfia, a maca também, e o tribulus, que todo mundo só fala na parte sexual, são plantas tônicas, certo? Sim. São plantas que vão dar um suporte físico para que você dê conta do dia. Então, por exemplo, uma mulher que quer engravidar, eu usaria a maca ou o tribulus como tônico de manhã e às 14 horas. Certo? Porque aquilo vai ficar, como elas são de um grupo de ativos que a gente chama de saponina, elas têm um tempo de vida no sangue interessante. Eu uso elas de manhã, não vou usar, por exemplo, eu quero namorar de noite, né? Não sei o quê. O efeito vai ser o mesmo se eu usar de dia ou à noite. Às vezes eu tomo e vou namorar, vamos lá, né? Não vai ter tempo do corpo absorver e fazer aquele efeito. Então, ao mesmo, a gente pode usar essa planta que tem efeito hormonal para tonificar. Então, eu levanto, faço, aconteço, né? Dou conta do meu dia e à noite eu tomo um que me faz dormir com profundidade, certo? Eu vou dormir com profundidade e isso vai fazer com que o meu corpo se regenere, os meus neurônios se conectem, dá um descanso fisiológico, a gente acorda com o metabolismo melhor. Então, eu acordo, dormi, descansei, nossa, que delícia, que gordo, aí tonifico, dou conta do meu dia. Uma semana depois, você modificou todo o seu quadro físico e emocional. Agora, a jogada da noite. Nós temos um tônico, vamos continuar falando dos tônicos. Tem um tônico que é quase só falado para... Meus alunos conhecem bem, né, Antônio? Elas usam já. Que é a Marapuama. A Marapuama, geralmente, a literatura cita que ele é como tônico sexual. E nós, mulheres, muitas delas têm esse desvio, né? A dificuldade de namorar, de essas coisas. Então, a Marapuama é referida na literatura bastante para esse efeito, quase que comercialmente ela é comercializada. Os homens gostam de pegar a colher de sopa para pôr no suco, porque realmente tonifica. Mas é outra planta que não é masculina, é uma planta tônica, tanto das mulheres como dos homens. Só que ela é para paralisia. Ela é uma que a gente pode dar de manhã. E por que 14 horas? Porque são os picos do cortisol, né? De manhã, e lá pelas 14, 13 horas, tomar exatamente para reforçar aquele ciclo. A pessoa solta músculo, solta aquele ombro, aquele pescoço, aquela mandíbula travada que vai deformar o rosto. Então, Marapuama. Angico, quando o problema é circulatório, que a pessoa está ali com ansiedade, faz o coração bater muito, muito rápido. O coração muda o ciclo. E quando ele tem que bater muito rápido, ele não enche. Quando é a hora dele encher de sangue, ele quer fechar tão rápido que ele não enche. E quando ele não enche, aquela bomba, né, não tem sangue suficiente para circular. Então, uma pessoa com ansiedade, ela vai começar a dormir perna, não vai conseguir abrir uma garrafa, vai ter dificuldade de subir escada, de fazer um serviço de casa ali, de alguma coisa, ela vai ter. Então, você usa o angico é para pneumonia, está relacionado com a tristeza, né? Tristeza, pneumonia. Então, o angico é para pneumonia, então você tonifica com o angico. Eu posso fazer mistura da Marapuama com angico, da pifáfia com angico. Então, fazer esses tônicos de manhã, além de uma boa alimentação de manhã, se possível, né? Boa alimentação, eu falo, não ser só café com leite e pão. O Nordeste, pelo menos, come um pouco diferente, mas aqui, principalmente em São Paulo, o pessoal toma um pãozinho, café preto. Isso não é comida para começar o dia, né? É um dos grandes erros, mas não é só das mulheres, aí os homens erram bastante também. O nosso melhor refeição, normalmente, para começar o dia, é esse do café da manhã, né? Que é uma
refeição que Sim, tonifique, uma refeição que dê aquele gás, aquela energia para o dia todo, não é isso? isso, e ele está de acordo com o ciclo do cortisol, né? Que Sim. acompanha da adrenalina. Quando a gente levanta de manhã, ele tem que estar alto, certo? E uma boa Uhum. refeição mantém ele de manhã alto, ou seja, nós vamos desenvolver. Se a gente está sem cortisol, uma coisa que a gente faria em 3 horas, nós vamos levar 6, 7. Verdade. Não tem. O cortisol tira a dor do corpo, né? Ele mantém o corpo. O cortisol em excesso é problemático, mas a falta dele também é muito problemática. Então, você come uma refeição, né, mais carregada, como diz o povo, toma café como um rei, almoça como um príncipe e janta que nem um mendigo. Tem gente que vai jantar muito tarde da noite, aí o sono não vai vir, né? Uhum. Isso mesmo. Professora mestra, e o sal palmeto? Que eu recebi uma orientação do sal palmeto, do endócrino, para ele falando do sal palmeto para a próstata, para o homem, mas ele também é bem interessante para a mulher, não é isso? E sim, o sal palmetto a gente usa para tirar características masculinas. E quando Uhum. vem criando muito pelo, a voz está engrossando, características muito. O testosterona, sal palmetto, por incrível que pareça, o homem tem o problema da próstata que ele tem um pico de testosterona, então o sal palmetto suaviza. E nós, mulheres, cabelo, por exemplo, é dependente da testosterona. Então, quando ela está alta, nós também produzimos testosterona, né? Uhum. Então, quando ela está alta, o sal palmetto dá aquela acalmada nisso. Tá, dá aquela acalmada. Uhum. Agora, na hora de acalmar de noite, Antônia, a gente tem que se conhecer um pouquinho. Como é que a gente está, né? Capim-limão para vitrola rachada, vocês sabiam? Daquela pessoa que está na monoideia, não consegue sair daquela ideia. Você fala no assunto, ela volta no assunto, volta no assunto, volta no assunto, volta no assunto, ela está assim, 100% em um único problema, né? Aham. Capim-limão dá. A Poliana está dizendo aqui que o sal palmito é bom para mulher mandona. Eu nunca usei para isso, Poliana, mas eu vou testar. Vê se a gente fica menos mandona, é isso? Para mulher madona eu nunca usei, Poliana, mas eu já usei bastante para tirar características masculinas mesmo, vai enchendo de pelo, voz fica grossa. Quando vai ficando assim, eu uso o sal palmetto, com muita eficácia, tá? Com muita eficácia. Então, aqui no estresse, para a gente tirar um pouco o pico de estresse, a gente iria pela manhã tonificar, não é isso que você E às vezes à falou? tarde, né? A não ser. Sim. E, e É, o que seria aí também quais as ervas que você colocaria, além da marapuama, né, que você colocou, do angico? olha, nós temos a pifáfia, o Uhum. angico, a marapuama, a maca e o tríbulo, só que a maca e o tríbulo a gente tem que tomar cuidado para não dormir a cueca com a calcinha, como eu brinco, né? Porque elas são altamente pró-engravidar. Uhum. São plantas tônicas. Existe uma família que a gente chama de Lamiácea, né? São Uhum. aquelas que tem a flor que parece lábios, né? Que é a antiga labiata. Elas são alecrim, Uhum. alfazema, Uhum. hortelã, melissa, alfavaca, orégano, a sálvia, são várias plantas, elas têm uma coisa muito boa. Daqui a pouco eu falo na hora de dormir. Elas têm uma coisa muito boa. Todas elas dão foco. Uhum. Todas elas, costuma falar que é o segredo da família. A ingestão de todas essas plantas, elas fazem o foco, mas aí fica diferente. É isso que eu falo, que a gente tem que se conhecer um pouquinho. O alecrim está tratando quem? O alecrim está tratando aquela mulher
que não está se sentindo valorizada no que faz, tá? Ah, eu fiz tanto, nossa, eu ajudei ele a fazer tal coisa, ou o meu patrão mesmo, ah, eu fui lá naquela firma, fiz um projeto, e a pessoa, poxa, deu um emprego para outra, ou meu marido não viu que eu fiz aquele serviço, pintei a casa toda, ele nem viu que eu pintei, alguma coisa assim, estou usando um exemplo exagerado. Mas, nossa, você não está vendo, não está me reconhecendo no meu valor, certo? Então, o alecrim, ele dá foco, mas esse sentimento da pessoa está atrás do alecrim. Nossa, eu não fui reconhecida, não viu que eu fiz aquilo, não viu que eu fiz aquele outro. É um sentimento que pode atingir homens e mulheres, concorda comigo? Tá? Sim. Então, o alecrim, o único problema do alecrim é quando a pessoa tem propensão à pressão alta e tem colesterol. Porque o alecrim regenera vasos sanguíneos, né? Então, ele aumenta a força do sistema sanguíneo. E se a pessoa tiver essa propensão, apesar dele reduzir o colesterol com o tempo, pode acontecer de subir a pressão para algumas pessoas. Agora, quando é por estresse, quando esse sentimento está atrás da pessoa com alecrim, nossa, acalma o sistema. Então, se vocês vão encontrar atores que falam que ele é para pressão alta e atores que falam que ele é para pressão baixa, né? Por causa disso, que ele tem essas duas situações, né? A alfazema já está por trás, é muito feminina. Nossa, a alfazema talvez porque eu não sou valorizada no meu amor. Nossa, mas eu amei tanto. Eu amei, ele nem percebeu, ele não viu. Pode ser filho, pode ser pai, pode ser quando tiver esse sentimento de que o amor não foi correspondido, pede uma alfazema, certo? E a alfazema isso vai bombardear onde a mulher? Exatamente no útero. Ela vai ter corrimento, ela vai ter inflamação uterina, ela vai ter desvios, ela vai ter candidíase, ela vai ficar inchada. Aliás, o inchaço, o alecrim também trata com maestria, né? Tanto a alfazema como o alecrim tratam o inchaço com maestria. Mas ela vai ficar inchada. Onde que o amor machuca? Na parte que é a vida, né? Que é a reprodução, a continuidade da vida. Então, uma mulher que tem essa parte uterina toda cheia de infecção, sequela, mioma, tem que ver se ela não tem esse sentimento atrás, né? E com a grande... Às vezes a gente tem um sentimento e não tem como tratá-lo. A alfazema vai ser aquela companheira, né, que eu vou tratar. Ela causa um ajuste muito grande nessa emoção. E quase que, nossa, corrimentos vaginais, candidíase. A candidíase a Bardana pede muito, né, que é a síndrome fúngica, né? Sim. Mas ela é muito aliada da Bardana na síndrome fúngica, que a gente tem de monte, né? Como uma pessoa com síndrome fúngica está sofrendo bastante, né? Agora, quando eu preciso do norte, são duas plantas da ansiedade. São três, na realidade, né? A passiflora quando a gente está... Encosta em mim! Encosta Você está fazendo tudo devagar! Que lerdeza é essa? Tá, não chegou ainda! Faz um minuto que eu saí. Tá? Quando está nesse estado, pede passiflora. Pede passiflora, que a passiflora também, ela atua, você sabia, que atua sobre úteros, acalmando, ela melhora aquela disfunção de menstruação muito acelerada, muita coisa, a passiflora faz. Inclusive, até fiz uma dica lá no canal do YouTube, dizendo que a gente deve tomar 5 gotinhas de dia e de noite. É a única que a gente aconselha quase que durante o dia, para que a pessoa não vai causar um sono profundo, 5 gotinhas, e vai evitar que
algum jarro voe, panela de pressão, né? Muito bem. Eu tenho um amigo de Brasília que ele foi recebido por uma panela de pressão quando ele abriu a porta, assim, né? Eita, negócio é sério. É bem sério. Aham. E- e- Então a passiflora, ela tem esse poder de estabilizar. Na dúvida, usem passiflora, se vocês estão na dúvida. Mas quando eu quero o futuro? Meu Deus, o futuro, eu preciso saber o caminho. Eu não estou sabendo o caminho. Será que eu pego esse trilho, essa estrada? O que que eu faço com isso? Eu fico com dor de cabeça, eu tenho ansiedade, eu tenho ânsia de vômito, eu tenho distúrbio de urina, e eu não consigo achar o caminho. Aí é a Melissa. É isso que eu falei que é importante a gente saber as plantas, porque tem muitas plantas conhecidas como melissa. Aqui eu estou falando da Melissa officinalis, aquela Uhum. muito parecida com a hortelã. A melissa, ela vai dar esse foco. Aliás, a alecrim também dá tudo, mas a melissa dá quase que uma abertura. A pessoa vai tomando melissa, de repente ela tem um estalo. Nossa, é por aqui que eu tenho que ir. Certo? E ao a pessoa encontrar o seu caminho, encontrar onde ela tem que caminhar, ela vai se acalmar. Ela vai se acalmar, dores de cabeça, enjoo de estômago, gastrite, todos acalmam com melissa. E são plantas ótimas para tomar a melissa para dormir. Pode se tomar de gotinha pequena, 5 gotinhas, 10 gotinhas durante o dia, mas se você tomar uma dose de 25, 30 gotas de melissa 1 hora antes de dormir, o que que vai acontecer na noite que regenera? Você vai levantar do outro dia e falar assim, nossa, por que que eu não pensei nisso? Uhum. Certo? Aquele Uhum. sono vai ser profundo, reparador e esclarecedor. Por isso que eu gosto da melissa, adoro a melissa. Ela caiu em desuso, né? Hoje em dia quase ninguém. Mas ela é para histeria. Uhum. Lembra da mulher histérica? A gente trata o histerismo com melissa. Com melissa, que ela. Agora temos a lípia, que é aquela que todo mundo pensa, tem gente que chama de melissa, outra chama de cidreira, né? Que é aquela de Uhum. galho, que dá aquela florzinha. Aquela é da ansiedade. Aquela talvez seja a da, a da pandemia, né? Sim. A da pandemia, porque é como se tivesse um sapo entalado, aquela situação não está se dissolvendo. Eu brinco com meus alunos, né? A gente esqueceu de bater o sapo no liquidificador para ele ficar pequeno, e aquela situação engole e não desce, fica aquela coisa. Aí a pessoa vai na geladeira e come doce, abre a geladeira, ataca a geladeira de manhã, do outro dia de manhã tem uma crise nervosa porque consumiu a comida do dia, porque não sei o quê, porque não sei o que lá, e vai engordando, 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 né? Tá? A lípia é para isso. A lípia trata com maestria a síndrome da ansiedade, tanto que ela é a planta que a gente mais usa para emagrecer, tá? Exatamente por causa dessa síndrome da madrugada. Ela é muito boa para o pulmão. Aliás, existe uma característica, né? Alecrim é para o pulmão, alfazema é para o pulmão, mulungu, que eu vou falar daqui a pouco, é para o pulmão, a melissa tem uma ação tônica sobre o pulmão, e a lípia é muito pulmonar. Por quê? Porque a tristeza pega o pulmão, né? A Verdade. tristeza, qualquer tipo de tristeza vai afetar o pulmão. Então, uma pessoa vai ter, ela pode não ter bronquite, mas ela sempre vai ter gripe, resfriado, ela vai ter tendências a estado gripais, o que isso é muito piorado para essa situação da pandemia, porque a gente fica com essas notícias, não são encontradas, né? Não são uma notícia assim coerente, cada dia não está passando a pandemia, não voltou a pandemia, não porque o vírus novo, porque não sei o quê, porque não sei o quê, não, mas agora melhorou, todo mundo vai vacinar, daqui a pouco a vacina não se vê. Isso, né? Tem novas Então, cepas, né? Novos variantes, e aí então, deixa a gente cada esse dia medo, mais, esse né? No medo, medo. É, esse medo criado, por isso que a gente aconselha desligar a TV, né? Desliga. sim. Desliga a TV, respeita, sai, tenta ficar em casa num ritmo harmônico, uma comidinha saudável, se puder, vai sair, mas não desliga a TV. Porque esse medo, ele enfraquece o pulmão. Onde o Covid ataca? O pulmão. Pulmão.
certo? É. O pulmão. Então, tem que sair da síndrome do medo, tá? E a Lípia trabalha muito bem isso. A Lípia trabalha exatamente esse pulmão, ela aquece, sabe? A Lípia aquece o corpo, a pessoa se sente quente, aquecida, acolhida, né? E tem o mulungu. Mulungu precisa tomar cuidado com a dosagem, né? Eu Mas ele gosto é muito do mulungu. mulungu. Quem que Eu não chamo, gosta? eu digo que o mulungu é o meu sossega-leão. O mulungu, a pessoa que o mulungu é para fibromialgia, né? O Sim. mulungu é a planta oficial da fibromialgia, casada muito bem com a marapuama, que eu falei que vale como tônico ali atrás. Mas o mulungu, ele faz todo mundo dormir, ele faz parte da ação dele física mesmo. Mas que pessoa que vai se sentir assim no céu com o mulungu? É aquela que fala, oh dia, oh vida, oh azar, nossa, você viu que dia lindo? Ah, mas tem uma nuvenzinha ali, ó, uma Uhum. nuvenzinha ali. Então o mulungu, antes de dormir, o pessoal está usando 3 vezes ao dia para fibromialgia. Eu não vou dizer que eu não vou citar essa situação, mas eu vou fazer aquilo que eu não quero com a pessoa. Eu vou fazer que a pessoa fique o dia inteiro numa cama. Gente, se a gente fica o dia inteiro na cama, não dá conta da vida, a depressão vem. Concorda É, comigo? Ah, eu isso vou mesmo. ficar, né? Então eu Uhum. uso mulungu à noite, durante o dia dou outras coisas e tonifico. Que aí a Sim. pessoa vai voltando ao normal, A né? Poliana disse aqui que o mulungu aquieta o juízo dela. Eu digo, e o meu também, Poliana. Não, o mulungu é fantástico. Só que ele não pode dar muito exagerado, né? Porque aí ele vai dar moleza excessiva a nível de músculo, né? Normalmente É eu tomo isso uma aí. dosezinha pequenininha de tipo 10 gotinhas de manhã e 10 gotinhas à noite, à tardezinha. Eu uso ela com moderação. É. Existem outros tônicos, por exemplo, o jatobá é um tônico de primeira, né? Mas Sim. eu evito dar em mulheres, porque o jatobá, ele pega tudo que está no intestino, e vai ajudar, ele não ajuda a emagrecer, né? E nós mulheres não queremos emagrecer. Mas você quer ver um tônico cerebral? Todo mundo fala, quem ama gosta de catuaba, né? A catuaba é Uhum. muito reportada também para o sexo. Você não tem ideia de como ela é para neurastenia. É esgotamento nervoso. Ela é um tônico muito importante. É um tônico. E também vale de manhã e à tarde. Eu uso muito. Às vezes associo pifáfia com catuaba. Meus alunos sabem que eu faço várias jogadas, depende do que a pessoa precisa. Ela tem muito fósforo, que é o elemento do cérebro. A catuaba é muito para o cérebro e ajuda, por exemplo, numa mulher, né, dentro de um relacionamento, ela ainda tem a vontade de namorar e tudo, e a catuaba vai ajudar. Aquela catuaba durante o dia. Então, o cérebro deu conta, o tico e o teco voltaram a conversar, e à noite também fica mais gostoso, né? Às vezes até volta, tem mulher que não quer saber de jeito nenhum, tem uma cobrança dentro de casa, né? Uhum. Então, essa parte, a catuaba é um tônico de primeira, né? Tá bom, Sim. Cátia? Então, essa parte dessas jogadas em mulheres eu acho muito importante agora, né? Muito importante. A Pifáfia, a Melissa, a Lípia, cada uma com essas características ajudam demais, demais, né? E lógico, a parte hormonal, né? Uhum. Como que a Sim. gente vai saber, como que a gente vai saber a necessidade hormonal, além dos exames? Se eu estou com a pele muito seca, eu estou com a pele muito seca, necessidade de tomar água, uma tendência de sentir dor no osso, com certeza eu estou com deficiência de estrogênio, tá? Aí eu vou pelas plantas que são estrogênio. A amora, a folha da amora, né, que tem ação antirreumática. Então, a amora eu gosto muito de usar em suco.
apesar que ela funciona na tintura muito bem, funciona como cápsula também muito bem, mas eu, Osneri, gosto dela, induzir o hábito de colocá-la no meio do suco, assim, né? Que foi onde eu comecei com ela e a gente percebe a eficácia, né? Temos a simicifuga, que aliás é a única que para hormônios, tumores hormônios dependentes, né? Então, a gente não deve dar plantas com efeito hormonal para mulheres com tumores sem fazer uma avaliação. E no caso, a simicifuga sempre ganha, né? Nós temos também a simicifuga, a soja, né? Gente, estão falando bastante da soja, bastante mal da soja, né? Primeiro endeusaram por muitos anos, né? A gente tem que reparar que esse mal que a soja está elaborando não é nem muito... O pessoal induziu muita comida à base de soja, principalmente para quem queria ficar vegano, né? É suco de soja para criança em vez do leite, tudo. Isso, introduzido sem a deficiência, leva ao excesso do lado contrário, né? Então a soja tem toda a complicação de criança, sem eu ver o hormônio, realmente é excessivo. Mas para a mulher que está deficiente do estrogênio, a soja ainda é a isoflavona que a gente fala. A isoflavona tem outras, tem rosa, tudo, mas ela é basicamente extraída da soja para a gente usar, né? Então, O não é problema maior assim. da soja aí, professora, é porque a forma como ela é cultivada, toda transgênica, com muito agrotóxico. Então, assim, a soja, onde ela, lá na origem dela, lá no Japão, na Arábia Saudita, ela realmente é muito saudável para se comer tudo. Agora, aqui no Brasil, a gente tem esse problema dos transgênicos, do agrotóxico, de tudo que a gente não sabe no futuro qual vai ser o resultado daquilo no nosso organismo, né? Eu estou falando disso, mas eu estou falando de outro enfoque, Antônio. Se eu tenho deficiência de progesterona e começo a tomar soja, começo a fazer da soja meu hambúrguer de soja, minha comida de soja, suco de soja, eu vou baixar a progesterona. Isso. Então aí eu vou ter aquelas menstruações horríveis, aquelas monte de coisa. Então não é possível, por ela ser hormonal, que a gente tome ela. A mulher não pode fazer isso com a soja. Quem que tem que tomar soja? Eu, por exemplo, a minha deficiência básica, aliás, a maioria é de estrogênio. Então a pele fica seca, seca, seca. A pele, a mucosa fica seca. Né? Tem a deficiência de cálcio, a tendência de ter osteoporose. Se a soja não fosse transgênica, ela seria a mulher da pele seca, que tem a tendência a ter deficiência de estrogênio, que poderia tomar. De qualquer forma, a soja não é para todo mundo. Via de regra, mulheres com dor no peito, deficiência na fase láctea, e que não tem a pele seca, mas tem muita menstruação, não podem ingerir a soja, não podem ingerir. A mesma coisa acontece com o inhame. O inhame, ele é fonte de progesterona. Aliás, tem uma variedade do inhame que ele é fonte de progesterona para os anticoncepcionais, certo? São nomes de substâncias complicadas, não precisa falar, né? Mas ele é fonte de hormônios para anticoncepcionais. Então, uma mulher que tem deficiência de estrogênio e se alimentar de inhame, tá todo mundo só inhame, 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 ela vai ficar com mais deficiência de estrogênio. Uma mulher com a pele muito seca, ela tem que preferir batata doce do que inhame, porque o inhame vai aumentar a progesterona que ela já tem em excesso. Né? Uma mulher que tem deficiência de estrogênio significa que ela tem progesterona alta. Uma mulher com muita menstruação e tudo, ela vai ter o estrogênio alto e progesterona baixa. O que a gente precisa levar a pessoa é para o equilíbrio.
certo? Então, abusar. Tem pessoas que hoje em dia só tomam café com inhame. Aí chegam para mim, porque aumentou a minha pele, que eu não adianta, porque já aquele gel não funcionou, aquela coisa. Vai ver, tá com inhame todo dia. Então, eu falo sempre, o caminho do meio, né? O É caminho o do meio. melhor. É. Ainda Tem tem que o dar. detalhe do inhame também, professora, é que não é aconselhável fazer suco dele quando pega o inhame fresco, não é isso? Isso daqui, inclusive foi aqui perto, teve o inhame, ele tem um princípio ativo que é fresco, ele é tóxico, né? Quando a gente Certo. compra de supermercado, até 3 dias, ele já não, 2, 3 dias, ele já evaporou aquele princípio ativo. Então, quando a gente compra em mercados, ele até sair do produtor, 20% de distribuição e chegar no mercado, já passou esse tempo, né? Mas se eu pegar o inhame, tá todo mundo tomando por Covid isso, né? Pega Sim. o inhame recém-colhido e bate, é mortal. É Uhum. mortal. Até aqui perto daqui teve um rapaz que fez isso, E, né? e Osneri, nós estamos com 1h07 minutos. Eu acho que o Instagram a gente fica até uns 10, 14 minutos a mais de 1 hora. Aí Ah, é? eu queria ver aqui se tem perguntas, né, para a gente É. ir tipo que finalizando, porque se a gente deixa para o Instagram finalizar, expulsar a gente, nós não conseguimos gravar a live, né? Então, o interessante é que a gente diga, eu quero minha live Eu não gravada. sabia que tinha esse termo do Instagram. Eu estou aprendendo muito da internet. Eu também. E aí, o Instagram antes era no máximo 50 minutos. Ele agora passou de 1 hora, já está um tempo melhor. E aí, o que eu quero ver aqui é para a gente fechar em mais uns 5 minutos, ver se tem perguntas, né, para a gente responder. Porque, olhe, todas as vezes a sua aula é simplesmente maravilhosa. Eu fico aqui, ó, embevecida, Obrigada. ouvindo e assistindo. E aqui faz hora que tem gente dizendo, professora, que saudade, é a Júlia MF do DF. A Poliana, faz hora que Caça conversa com a gente, né? Que a Poliana é nossa menina A Poliana é maravilhosa. companhia constante, né, Poliana? É, Se precisar saber mais, eu posso falar um pouquinho, Antônio? Eu estou com um curso de formação de sim, terapeutas falta falar do mesmo, seu curso. que Isso. acabou de iniciar, né? Então, só foram, eu dou aula, assim, vamos dizer, ao vivo, né? Nas Uhum. terças-feiras, mas tem conteúdo, vai subir bastante coisa. Semana que vem começa a subir vídeos das práticas, depois eu entro nos sistemas, né? Sistema Eu já perdi 2 aulas, mas eu vou respiratório, para a planta. terceira, viu? Não se preocupe, não, que eu vou. Que ela está gravada, né? Quem quiser Isso. entrar agora, as Ainda aulas dá tempo. Tá não, gravado. vai dar tempo, porque é só ele vai ter que assistir mais aulas junto, né? Porque já está Uhum. tudo lá. Mas dá tempo de entrar, sim, Pois dá fale do tempo. seu curso. Eu passo por todos os sistemas, aí eu discuto a gripe, o sistema reprodutor, Aí eu ouvi isso também. discuto, não, quanto que tem hormônio a mais, quando coisa, como que é o ciclo, qualquer planta. Essas plantas aqui a gente falou que elas existem, né? Muito breve. Isso. Mas lá a gente detalha mais, inclusive dessa vez vai ter aulas gravadas das plantas, que eu sempre falava em sala, agora nós estamos gravando aulas das plantas, né, para que a pessoa pode voltar na minha fala quantas vezes ela quiser, por um ano, né, para que grave bem o assunto, né. Então, Sim. se quiserem, é só entrar em osneri.com.br, que está lá. E vamos deixar o link depois, né? Lá no YouTube, meu canal Osneri, no YouTube, Osneri Jacobsen, tá lá as informações, tá bom? No final eu coloco, nós teremos um sorteio, mas a minha assistente não apareceu ainda para fazer o sorteio. Mas de qualquer A forma, Yolanda está aqui, a Yolanda de tá. Brasília. Oi, Yolanda, A Júlia legal. disse que é de Teresina. A Júlia de Teresina, a Júlia. Isso. E de qualquer forma, mais tarde a gente mostra no Instagram o sorteio, quem ganhou, e podemos, quem ganhou o sorteio pode ver se está precisando dessas 3 plantas ou não, porque se não estiver precisando delas, a gente orienta outras e
substitui, né? Substitui por um mulungu, por uma passiflora, por uma lípia. Então, agradecer aqui a professora e, gente, o curso dela está aberto, maravilhoso. Eu comecei em 2012, nunca mais me separei. Teve gente como a Poliana, que foi em 2009, desde quando ela veio para cá. Tem a Elza, tem a Sandra. A Poliana foi da primeira turma. Então, é isso. A gente pode ir encerrando. Muito obrigada, Osneri. Obrigada a todos Gratidão que assistiram. pela oportunidade.